Tem um capítulo em It, do Stephen King, que é simplesmente fundamental. É o momento em que o medo e o ódio batem de frente. Não só de forma sobrenatural, mas de uma forma bem humana, bem real. A gente vai mergulhar fundo em como 7 crianças, 7 excluídos, foram forjados pelo destino numa batalha que os transformou, numa verdadeira força de combate. Olha, a gente vê tudo pelos olhos do Bill Denbrough, já adulto, olhando para trás. E essa frase já entrega o tom da coisa toda. É um tom de inevitabilidade. Cada passo que eles deram naquele verão de 1958 parecia que já estava escrito. Para o Bill, a capacidade de se surpreender morreu junto com o irmão dele, o George. O que sobrou foi só um caminho sombrio que ele e os amigos teriam que percorrer, juntos. Então, imagina a cena. Cada um do que viria a ser o Clube dos Otários acabou de contar sua história, seu encontro aterrorizante com a coisa. Eles estão ali, na beira do riacho Kenduskeg. E as histórias, cara, são de arrepiar. Leprosos, múmias, sangue jorrando de ralo. O medo é o que une eles, mas eles estão completamente perdidos, sem a menor ideia do que fazer. E aí, né? Sobra pra quem? Pro Bill. Meio a contragosto, ele assume a liderança. Depois de fuçar na biblioteca, ele consegue dar um nome pro medo deles. Glamour. Ele explica que é um tipo de criatura que aparece em várias culturas com nomes diferentes, tipo Manitou ou Lupkahu. Uma entidade do mal que se alimenta de medo. E para isso, ela se transforma no seu pior pesadelo. E o lance é que a coisa era pessoal. Ela sabia exatamente do que cada um tinha mais medo. Pro Ed, que era hipocondríaco, um leproso. Pro Ben, que amava filmes de terror, uma múmia. Pro Richie, um lobisomem. E pro Bill, a assombração do irmão morto, o George. Ao criar um terror sob medida para cada um, a coisa tentava isolar eles, enfraquecer um por um. Era a tática dela. E aqui está o ponto principal. Eles estavam sozinhos. Completamente sozinhos. Nenhum adulto ia acreditar neles. Nem a polícia, nem os próprios pais, que viviam de olhos fechados para a escuridão que existia debaixo da cidade. E aí, todos os olhares se voltam para o Bill. Todo mundo esperando que o gago Bill tivesse um plano. Mas ele, consumido pela culpa da morte do irmão, não tinha. A liderança caiu no colo dele justamente porque ele era quem mais tinha perdido. Só que, ao mesmo tempo em que os otários estão lidando com esse mal ancestral, tem outro tipo de maldade crescendo em Derry. Uma maldade puramente humana. E ela tem nome: Henry Bowers. E esses dois conflitos, um cósmico e o outro bem terreno, estão prestes a colidir. E vai ser de forma violenta. Pensa só. 2 mundos em rota de colisão. De um lado, Mike Hanlon, a única criança negra da cidade, indo para o ensaio da banda, todo feliz, pensando em deixar o trombone brilhando. Do outro, Henry Bowers e sua gangue, movidos por um ódio que passou de pai para filho. A inocência e o ódio marchando para o mesmo lugar, na mesma hora. Esse ódio todo do Henry não nasceu com ele. Foi cultivado, sabe, pelo pai dele, o Butch, um cara violento que culpava o pai do Mike, o Will Hanlon, por cada fracasso na vida dele. Essa ladainha de ódio foi a música de fundo da infância do Henry. Ele aprendeu a odiar antes mesmo de entender o porquê. Pra gente entender a crueldade do Henry, a gente precisa falar do Mr. Chips, o cachorro do Mike. O Henry, primeiro, se fez de amigo do cachorro. Deu petisco, fez carinho, pra depois dar carne batizada com veneno. E não bastasse isso, ele amarrou o cachorro numa árvore, para que ele não conseguisse voltar para casa. E ficou lá, sentado, assistindo o bicho morrer agonizando. E o mais doentio, quando ele contou pro pai, o pai comemorou, deu a primeira cerveja pro Henry, ligando para sempre o amor paterno a um ato de pura maldade. E agora, as peças começam a se mover no tabuleiro. Os otários estão procurando uma distração de criança, enquanto Harry Bowers e sua gangue estão procurando violência. O destino, ou sei lá o que, está colocando todo mundo no mesmo caminho. O cenário está montado para o confronto. A motivação dos otários é a coisa mais simples no mundo: estourar bombinhas. O lixão, que era o lugar de sempre, estava ocupado. Então o Bill sugere a cascalheira, um lugar abandonado, isolado, perfeito para eles esquecerem, nem que seja por um instante, do monstro que assombra a vida deles. E é nesse exato momento, nesse mesmo instante, que a sorte do Mike Hanlon acaba. Henry vê ele de longe e com puro ódio no olhar só diz: é o crioulo. A caçada começa. Eles seguem o Mike em silêncio até que ele se dá conta dos 5 perseguidores. O pânico bate e ele começa a correr pela vida.
O Mike corre desesperado, consegue fechar um portão e ganha um segundo de alívio. Mas aí o Henry grita as palavras que mudam absolutamente tudo. Quando ele confessa que matou o Mr. Chips, a perseguição muda de figura. O medo do Mike dá lugar a uma fúria gelada, a uma determinação sombria. Encurralado ali na cascaleira, o Mike lembra do cachorro dele e lembra do que o pai dele sempre dizia sobre saber a hora de lutar. E ele decide que a hora é agora. Ele para de correr, usa a própria camisa para juntar um monte de pedras e se vira, 1 contra 5, pronto para lutar até o fim. E é aqui, nesse exato lugar, que tudo explode. Os otários chegam na cascalheira e dão de cara com o Mike Hanlon, sozinho, enfrentando a gangue do Henry Bowers. Só que dessa vez, a briga não é contra um monstro de outro mundo, é contra monstros de carne e osso. A guerra de pedras está prestes a começar. Henry manda os otários entregarem o Mike. E aí, o Bill Denbrough toma uma decisão. Ele mal conhece o Mike, mas ele vê um garoto sozinho contra 5. Ele vê o próprio valentão que o atormenta. E ele decide que já deu. Com a gagueira de sempre, ele fala que os Barons pertencem a eles. É uma declaração de guerra. O Henry fica possesso e ataca. E os otários, seguindo o instinto do Bill, respondem com uma chuva de pedras. Mesmo sendo menos gente, os 6 lutam com uma fúria que estava guardada há meses. Eles não estavam lutando só pelo Mike, estavam lutando por eles mesmos. A maré vira com atos de pura coragem. Quando Henry machuca Beverly, o Ben Hanscom, que era sempre tão gentil, explode. Ele parte para cima do Henry e ainda consegue rebater uma bomba M80 de volta para ele. Logo depois, o Bill encara o Victor Chris num duelo de 1 contra 1. A determinação dos otários é tão forte que os valentões começam a amarelar. O Bill simplesmente anda na direção do Victor, ignorando as pedras que acertam ele e respondendo com uma mira mortal. De perto, a gagueira dele tá ali, mas a voz tem um peso, uma promessa de violência que gela o Victor até a alma. Naquele momento, o apelido Gago Bill some. O valentão Victor Chris recua, apavorado. Com o Victor fora de combate, a gangue do Bowers desmorona. O Henry agora está de frente para 7 oponentes e leva uma saraivada de pedras. Derrotado, humilhado, a única coisa que resta para ele é gritar uma promessa vazia de vingança, enquanto ele e o que sobrou da gangue dele fogem. E então, silêncio. Na cascalheira só restam 7 crianças, machucadas, exaustas, mas vitoriosas. Eles não só sobreviveram, eles lutaram juntos, e eles venceram. E na calmaria depois da tempestade, uma coisa muito profunda acontece. Eles se viram e olham para o Mike, o garoto por quem eles lutaram. E pro Bill é um momento de clareza que dá até um arrepio. É como se a última peça de um quebra-cabeça gigante e meio assustador tivesse acabado de se encaixar. O grupo não estava completo antes. Agora, com o Mike, estava. Todos eles sentem isso. O círculo finalmente se fechou. 7. Esse era o número. Com a chegada do Mike Hanlon, o Clube dos Otários estava, enfim, completo. 7 crianças destinadas a encarar o mal que vivia debaixo da cidade delas. 7 contra a coisa. A Guerra de Pedras foi o batismo de fogo deles. Provou a coragem, a lealdade de cada um. Eles derrotaram o Henry Bowers, sim, mas essa vitória contra os monstros humanos era só o começo. A pergunta que fica no ar é: essa nova união, essa força que eles descobriram, seria suficiente para enfrentar o horror ancestral que esperava por eles nos esgotos?